Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus e hoje eu vou contar mais um filme maluco, um filme muito louco, que é Guerreiros da Virtude. Cara, esse filme me passou muito desapercebido, porque assim, ele é de 97, no Brasil ele foi lançado em 98, e eu não lembro desse filme. Essa fita caiu na minha mão um belo dia, num lote que eu comprei, e eu não lembro de ter visto esse filme. Deve ter passado aí, talvez, sei lá, na Band, vou chutar. Quem sabe desse tipo de coisa é o Giva. Deixa aí no comentário, Giva. O Giva é bom de saber onde que os filmes passaram, né? Aqui é a parte de trás, a sinopse do filme. E eu vou contar esse filme de uma maneira bem breve, mas eu já vou adiantando que ele é um filme muito assim de Kung Fu. Tem muita coisa de Kung Fu, são os Guerreiros da Virtude. Só que ele tem uma pegada meio família dinossauros, tá? Por causa desses bichos aqui, esses cangurus aqui, que são muito esquisitos, tá? E eu acho que talvez esse filme teria feito mais sucesso se ele fosse feito nos anos 80. Então assim, ele tem muito uma pegada de anos 80, mas ele saiu ali no final dos anos 90, então talvez isso não tenha ajudado muito, tá? Mas vou contar mais curiosidades sobre esse filme depois, no final. Antes, eu quero só deixar bem claro, tá? Você que caiu aqui e tá vendo assim, como assim VHS que eu nunca verei? Porque são filmes de VHS que eu acho que nunca vai passar. Eu não verifiquei e se esse filme tem streaming. Deixa eu ver aqui rapidão. Nossa, gente, bem bizarro, porque eu procurei ele no Just Watch e ele nem lista esse filme, tá? Então, enfim, ele tem lá no IMDb, o nome dele é Warriors of Virtue, mas não tem listando no Just Watch. Que bizarro, né? Mas vamos lá. O alerta que eu tenho para dar é o seguinte: é claro que vai ter spoiler, eu vou contar o filme da minha maneira, do jeito que eu lembro. Esse filme é bem louco, tá? Mas eu não vou contar todos os detalhes do filme. Então assim, você não vai perder a experiência se um dia por acaso pegar essa fita aqui, um DVD, não sei se tem DVD, e assistir, tá? E outra, nesse vídeo eu não conto o final. Eu vou contar o filme até uma parte ali, um pouco antes do final, e aí eu vou contar o final num outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição. Esse vídeo nem adianta procurar, que ele não aparece ali no canal. Você só encontra se você clicar o link na descrição ou no card que vai aparecer no final, tá? Por que que eu decidi contar final? Porque tem gente que tá assistindo e resolve que nunca vai ver esse filme, prefere ouvir eu contando e quer saber como termina, né? Então eu vou contar o final sim, só que eu vou quebrar num outro vídeo que você vai ter que clicar no link na descrição, tá? Então no final eu vou lembrar isso pra você e sim, claro, vai ter um pouco de spoiler porque eu tô contando o filme, mas é um filme que, né, sei lá, você nunca vai ver. Então é o seguinte, galera, vou chegar um pouquinho aqui pro ladinho, que eu vou colocar algumas cenas aqui do lado. E aí o filme, ele começa assim, ele apresenta pra gente esse protagonista, que é um menino, o menino Ryan. E ele já começa assim, ele mostrando ele tá lendo uns quadrinhos de Kung Fu, você vê que ele curte Kung Fu e tal. E aí nisso, corta pra uma cena, numa cozinha, o cozinheiro cozinhando a la Kung Fu. Ele faz uns golpes muito loucos e tal, sabe? Ele usa a arte do Kung Fu na cozinha. E esse cara, que enfim, é o mestre do Kung Fu na cozinha, ele é amigo do Ryan, o nome dele é Ming, tá? Então a gente tem essas cenas mega impressionantes dele fazendo, jogando comida pra cima e tal. E aí, corta pra uma cena dele conversando com o menino, explicando ali, né, a história ali dos verdadeiros mestres do Kung Fu, né? Que antigamente o mundo estava em paz graças a esses mestres, né? E eles lutam assim, eles usam a força da natureza, eles não têm armas, sabe? Então eles usam o fogo, o metal, a madeira, a água e a terra, sabe? E se ele tocar assim com o dedo, ele já destrói o inimigo, enfim. E aí o garoto fala: nossa, é sério, esse tipo de história aconteceu mesmo? Ele fala: isso é um segredo da China. Pá, aí o garoto, beleza, vou lá, a gente se vê mais tarde. E aí ele vai e você descobre que ele adora futebol americano. Então ele tá lá, vai assistir um jogo da escola dele. E aí você percebe que inclusive ele tem um aparelho na perna, tipo aquele do Forrest Gump, sabe? Só que é só do joelho para baixo numa perna só, ou seja, ele tem um problema, ele não anda direito, não explica direito o que é. E ele é o garoto da água, então ele tá envolvido ali no time, embora ele não pode jogar, mas ele tá envolvido, ele é o garoto da água, ele leva água pros jogadores e tal.
E aí no meio de uma jogada, ele leva água para um garoto lá, que apareceu o capitão do time, e ele fala, cara, faz a seguinte jogada, corta pela esquerda, não sei o que, você vai ganhar. Aí o cara vai, cospe água no pé dele assim, desdenha dele, né? Todo mundo ri. E ele fica meio triste assim, tipo, ignoram ele, né? E vão jogar. E na hora que vão jogar, o cara resolve fazer exatamente a jogada que o garoto recomendou fazer. E aí eles ganham o jogo, sabe? Todo mundo fica comemorando, os caras são muito bons e tal. E ele não leva o crédito, sabe? Ele fica triste, ele fica, putz, cara, me sacanearam, né? E aí um amigo dele, né, que ouviu, fala, putz, cara, não liga não. A sua dica foi muito boa e tal, você é fera e vambora. Eles estão andando embora. E aí nisso passa esse garoto, né, que é o capitão de bicicleta, com outros amigos e umas amigas. E aí esse garoto que é amigo do Ryan, né, que falou pra ele, não liga não e tal, ele vira e fala, ô fulano, que é o capitão, né, tu não vai pedir desculpa pra ele não, cara, afinal de contas você só venceu o jogo por causa da dica dele, né, ele que deu a dica, você tem que agradecer ele, pô, no mínimo. Aí o pessoal fala assim, como assim, cara, você falou que a ideia foi sua e tal. Aí ele olha pro lado, olha pro outro e fala assim, cortar pela esquerda, né, sua ideia foi muito boa, cara. Me desculpa aí, tem razão, parabéns, cara. Você, embora você não possa jogar, você é muito inteligente. Aí ele, poxa, não, tudo bem, obrigado. Aí falei, e aí, quer sair com a gente hoje à noite? Aí ele olha assim, né, pô, uma oportunidade de fazer parte da turma, né? Aí ele fala, claro, quero. Ele, então beleza, encontra a gente num depósito tal, que a gente vai fazer uma brincadeira lá e tal. Ele, beleza. Aí o amigo dele vira e fala assim, cara, até o diabo desconfia desse garoto, você tem certeza que você vai encontrar com ele? Olha, eles vão aprontar alguma coisa contigo à noite, com certeza. Aí o garoto, não, pô, não posso perder essa chance de fazer parte do grupo, e você vai comigo. Aí o garoto, tá bom, beleza. Nisso, corta a cena dele chegando em casa, né, e a mãe dele, você vê que é uma mulher super atarefada, ela tá sempre saindo, voltando, parece que ela é corretora, parece que ela, tipo, tá correndo atrás, trabalhando dentro da casa. E ela faz uma comida assim de qualquer jeito, fica horrível. E o garoto até brinca com ela, poxa mãe, quando é que o papai vai voltar? Ela, você sabe que seu pai cozinha melhor que eu e tal. E assim, mas não explica onde que o pai do garoto tá ou o que ele tá fazendo. E aí a mãe dele fala, eu tô muito atarefada, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro aqui, você vai lá jantar no Ming, que é o amigo dele, né, do Kung Fu. Aí ele, tá bom, vou lá então. Aí ele, corta pra cena dele no restaurante. Ele encontra o Ming dá mais um show de Kung Fu, né? Tem uma cena que alguém escorrega lá, e vai prato pra cima, talvez até o filme do Homem-Aranha tenha se inspirado nessa cena aí. Mas enfim, aí ele pega todos os pratos, né, e tal, e aí eles vão conversar. Nisso que eles estão conversando, o Ming acaba presenteando ele com um livro, que na verdade é um manuscrito, que tem ali, como é que chama? Ele fala que é o manuscrito do Tao. Né? E o Tao significa o caminho para você mesmo, para você se descobrir. Né? Ele quer ajudar o garoto. Aí o garoto fala assim, não, minha mãe já me deu um monte de livro de autoajuda, eu não preciso disso. Aí ele, não, cara, não é isso. Dá uma olhada quando você puder, você vai gostar. Ele, tá bom, ele desdenha, assim, não liga muito, guarda o livro na mochila e vai embora. E aí já tá de noite, ou seja, ele vai lá encontrar com os amiguinhos, né? Aí nisso ele conta com um amigo dele e chega o pessoal, chega o capitão do time, chega as meninas e tal. E ninguém sabe o que vai rolar. De repente eles vão andando lá pra dentro de um depósito, um lugar esquisito, né? E aí tipo tem um lugar gigante que parece uma estação de tratamento de esgoto, não sei. Um desses lugares que tem passagem de água de esgoto, eu não sei, não explica, mas não interessa também. A questão é que eles chegam num lugar em que a água ela escorre para uma espécie de ralo gigante que faz um redemoinho gigante. Que você olha assim e fala, cara, se eu cair eu vou morrer. Eu vou parar no outro lado do mundo, sabe? E aí, no meio, em cima, tem um cano, como vocês estão vendo aí. E o garoto fala, é fácil, você vai atravessar esse cano aqui e vai pichar seu nome lá do outro lado. Se você fizer isso, você vai fazer parte do nosso grupo. E o garoto, ele já tem problema na perna, sabe? Ele é pequeno. E todo mundo começa a falar pra ele, não, cara, não faz isso, não faz isso. Não leva a sério, sabe? Ele tá querendo te zoar, não faz isso. Aí, o que o rapaz faz, né, o capitão? Ele pega e anda, ele atravessa pelo cano e pula até o outro lado e mostra que é possível, né? E aí ele fala, e aí, você vai amarelar, né? Aí ele, não, eu vou fazer isso, se ele fez eu posso fazer também. Aí ele pega a lata de spray e começa a atravessar o cano devagarinho. E quando ele chega na metade do caminho, é aquele redemoinho gigante embaixo, né? A cena super tensa. Quando ele chega na metade do caminho,
o rapaz que é o capitão do time, ele mostra um cano gigante na parede, do lado, né? E ele fala assim, olha, é melhor você ir rápido, porque aquele cano ali, você nunca sabe quando é que vai sair a água dele. Quando sai muita água, o suficiente para te derrubar. Aí o garoto, tipo, caraca, fica mais tenso, aí ele tenta ir mais rápido e de repente vem aquele barulho. E aí começa a sair água do cano, muita água, e vai direto no garoto, e é claro que ele cai. E todo mundo fica num desespero, né? O garoto mesmo, que é o capitão, ele, meu Deus! Sabe? E, tipo, o garoto cai, e aí só mostra umas cenas assim, debaixo d'água, aquele redemoinho e pá. E aí você sabe, o garoto morreu. Dali, na minha opinião, eu falei, cara, não tem como, o garoto morreu. Aquele era o ralo da morte, mano. Não tinha como ele sobreviver. Tanto é que o que acontece? A cena escurece e de repente ele acorda numa floresta. Muda a história completamente. Ele acorda numa floresta, um mundo encantado. Ele levanta, ele percebe que não tem mais problema na perna. Então já sabe, né? Olha que filme macabro. O garoto morreu e o espírito dele foi parar em um outro universo. Olha que coisa bizarra. Mas tudo bem, isso a gente percebe porque nós hoje somos adultos. Crianças não ligariam. E aí ele fica deslumbrado com esse mundo novo que ele tá, sabe? Nossa, e minha perna tá ótima, eu posso correr, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? E aí, de repente, ele é atacado, vem um pessoal estranho, os inimigos, um monstro e tal, e alguém ajuda ele, mas nesse meio, nessa confusão, essa tremenda confusão, acabam levando a mochila dele, que tinha o tal do manuscrito. E aí quem ajudou ele resolve levar ele embora. Fala, não, vem comigo, vamos te ajudar, forasteiro. Ele foi conhecido como forasteiro. E aí leva um forasteiro lá para o mestre. E nesse caminho ele descobre que ele está em Tal. Que, putz, a história que o Ming contava para ele, né? E que lá em Tal realmente existem os tais guerreiros, que são os guerreiros da virtude. Né? E ele falou, nossa, então aqui é um mundo espetacular, os guerreiros defendem todo mundo. E aí a menina explica pra ele, não é bem assim. Um dos guerreiros deixou o grupo há muitos anos. E isso criou um desequilíbrio, né? E hoje a gente tem um inimigo, tem um vilão aí que domina tudo, tá escravizando o nosso povo, ou seja, estão vivendo a miséria ali. E aí ele fala, mas quem são esses guerreiros? Essa não tem engraçado, a menina vira e fala assim, eles são cangurus, gente. E é um troço muito bizarro, que são esses cangurus aí que vocês estão vendo. E aí no primeiro momento ele conhece os primeiros 4 cangurus, né? E um outro que abandonou o grupo, enfim, não tá mais lá. E aí ele conta, né? Ele vê um símbolo que tem no manuscrito, ele fala que ele tem um livro com aquele símbolo. Aí a menina fala, nossa, então você tem um manuscrito que de acordo com a lenda é o manuscrito que vai nos ajudar a derrotar o nosso inimigo, sabe? Aquele roteiro conveniente, né? Aí ela fala assim, você tem que conversar com o mestre. Detalhe, esses cangurus, que são os guerreiros, eles têm um mestre, tipo tartaruga ninja, né? E aí tem um mestre que, enfim, vai lá conhecer o forasteiro. E ele fala, eu tô sabendo que você tem um manuscrito, por favor, mostre o manuscrito pra gente. Esse manuscrito, ele contém as instruções pra gente derrotar o vilão, né, o nosso inimigo, e também como é que faz pra fazer você voltar pra casa. Olha, meu Deus, conveniente, tudo bem. Aí o garoto vira e fala assim, em vez de ele virar e falar, não, beleza, não tá comigo, me roubaram, não. Ele fala, eu quero conhecer os guerreiros da virtude. Tá bom. Aí vai, apresenta os cangurus tudo pra ele. É a cena que você tem a introdução de cangurus, né? Oh, meu Deus do céu, que canguru. Então, muito assustadores, inclusive. E aí o filme é todo cheio dessa coisa de Kung Fu, né? É aquela coisa que os Kung Fu, os caras que lutam Kung Fu flutuam, andam em cima da água, esse tipo de coisa. E aí, depois de conhecer os guerreiros, ele vira e fala, não, eu não tô com o manuscrito. Me roubaram e tal. E aí chega a conclusão que o manuscrito foi parar lá no vilão. O nome do vilão chama Komodo. Tá? E aí realmente esse vilão, e aí eu vou fazer uma breve introdução aqui para não esticar muito a história que já tá grande, né? Esse vilão, ele não sei como ele chegou lá, ele virou vilão, ele simplesmente é o vilão. E ele extrai um mineral lá que é a fonte da vida. E com esse mineral ele mantém a juventude e o poder dele, né? E aí ele escravizou o povo. Enfim, tem um exército dele, tem a galera que adora ele, sei lá, vai entender por que o pessoal segue ele. E ele é muito poderoso. E o manuscrito realmente vai parar na mão dele. E quando ele abre o manuscrito, ele não vê nada, o livro está em branco. E aí ele fala, não, é claro, porque só o forasteiro é que consegue ler. Só quem tem o livro é que consegue ler o livro. Eu preciso que vocês capturem o forasteiro.
E aí, ao mesmo tempo, os Guerreiros da Virtude decidem que não, a gente precisa se juntar e ir lá então atrás do manuscrito. E aí nesse meio tempo o garoto encontra o canguru que se desvinculou do grupo e convence ele a voltar. E aí eles voltam, ficam todos amiguinhos de novo. E aí vai todos os 5 lá, mais o garoto e o mestre, enfim, vai todo mundo buscar o manuscrito. E aí dá um monte de rolo, briga daqui, a menina, você descobre que ela tá junto com o vilão, ela é agente espiã ali, né, agente duplo, enfim. Dá um monte de rolo, acontece um monte de coisa que aí, né, não precisa ficar cantando muito detalhes, senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Mas aí, finalmente, rola ali a batalha final, né, entre os Guerreiros da Virtude e o Komodo, que ele é super poderoso, inclusive ele se divide em 5 e tal. Ele é tipo um Doutor Estranho, assim, sabe? Ele é bem poderoso, enfim, cheio dos poderes malignos e tal, hahaha. A dublagem é muito engraçada. E aí, cara, quando chega um determinado momento ali, que eles estão quase morrendo e tal, o garoto finalmente consegue pegar o manuscrito e consegue ler o manuscrito. Que até então ele pegou, mas não conseguia ler, não aparecia nada pra ele. E de repente surgiu pra ele no momento conveniente. E aí ele dá a dica de como é que derrota o inimigo. E aí nesse ponto eu vou parar de contar o filme porque, né, mais alguns 15, 20 minutos aí o filme acaba. Então hoje eu não vou contar o final, aquela velha história, né? É claro que a história não acaba aí, né? Oh, meu, será que eles derrotam o inimigo? É claro que eles derrotam o inimigo, mas a história não acaba aí, ela continua. E você vai, se você quiser saber como é que termina, veja aqui no card aí, ou, né, o card aqui ou aqui, enfim, ou link na descrição, tá? E aí, gente, eu fui descobrir que eu fiquei assim, cara, que filme confuso, tem muita coisa nesse filme que não explica, de onde vem esse vilão, sabe? Como é que ele foi parar lá? Por que o Ming deu o livro pra ele? Tem umas coisas que ficam muito estranhas. E aí eu fui descobrir o seguinte, galera, olha só. Essa fita aqui, distribuída pela Play Art, maravilhosa Play Art, diz aqui que o filme é dublado e ele tem 104 minutos, ou seja, 1 hora e 44 minutos. Só que olhando lá no IMDb, esse filme tem 2 horas e 11. Então, algo de errado não tá certo, né? Então, assim, a Play Art resolveu cortar o filme. Ou fizeram uma versão do filme muito cortada. Tem muita coisa cortada nesse filme, gente. E eu não sei explicar por quê. E aí faz sentido porque que tem tanta coisa estranha no filme. Cortaram o filme todo, né? Inclusive o final também não faz muito sentido. Algumas coisas não fazem muito sentido no final desse filme. Porque eu vi a versão cortada. Então, tipo, eu não sei se a Play Art aprendeu com a Globo, ou se alguém da Globo trabalhava na Play Art, falou, não, vamos cortar esse filme aí que a gente faz uma fita menor. E uma T-120 serve, né? Sei lá. Enfim, a questão é essa. Esse filme que eu vi é cortado, por isso que ele é meio confuso. Então eu não sei se um dia eu vou ver a versão completa, que tem 2 horas e 11. Eu acho que o filme já é meio estranho, talvez, não sei, talvez realmente 20 minutos a mais ali possa fazer bastante diferença, né? É muito tempo. E é por isso então que eu tive que assistir esse filme 2 vezes, para poder entender algumas cenas que assim, tinha pra cá eu não entendia nada. Mas é isso, galera. Esse foi Guerreiros da Virtude. De novo, é um filme que eu acho que daria muito certo se ele tivesse sido lançado nos anos 80, porque ele tem muito a pegada dos anos 80, mas ele foi lançado já no final dos anos 90, numa época que, enfim, tava saindo Titanic e tal, não tinha muito o que concorrer, né? Mas é estranho porque eu praticamente assim não lembro de ter visto esse filme na TV, tá? Se você viu, fala aí, ó. Tá aqui a imagem aí pra você ver melhorzinho, né? Já viu as cenas, várias cenas aí que eu passei. E esse então foi Guerreiros da Virtude. E aí, o que você achou? Curtiu o filme maluco, né? Como sempre, galera, deixa aquele like aí, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!